bem, com uma aura de muita luz sobre nós, com a espiritualidade sobre nós, a espiritualidade amiga da casa de Francisco de Paula, está sempre a nos orientar, está sempre a nos acalmar. Jamais estamos sozinhos. Pessoas que me telefonam e falam: estou sozinho, está não. Muito mais do que podemos pensar, estamos com o nosso guia espiritual, estamos com a espiritualidade da casa de Francisco de Paula, que está trabalhando incessantemente, incessantemente, para nos deixar em paz, em calma. Só depende de nós sintonizarmos com essa espiritualidade querida. Agora, a nossa irmãzinha Cris lerá nossa ambientação para nos deixar mais em harmonia para essa sessão virtual da Casa de Francisco de Paula. Boa tarde a todos. Vamos ler hoje uma página do Fonte Viva. A lição é 19 e o título é Apacenta. É uma frase de Jesus. Está em João, capítulo 21, versículo 17. Apacenta as minhas ovelhas. Significativo é o apelo do divino pastor ao coração amoroso de Simão Pedro para que lhe continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes e nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda ao próximo, ao invés de vergastá-lo. Educa sempre, revela-te por trabalhador fiel. Ser exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Graças a Deus. Graças a Deus, minha irmã, muito obrigada. Agora, meus irmãos, todos nós, com pensamento ao alto, vamos orar a Jesus. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Pai querido, Pai amorável, nós todos aqui estamos reunidos, imbuídos do maior amor que possamos ter em relação a toda essa espiritualidade amiga que está a nos proteger, gratos pela hora, por aqui estarmos, todos em harmonia com a lei divina. Que Jesus, que os benfeitores da casa de Francisco de Paula, sobretudo o nosso patrono Francisco de Paula, possa estar presente durante toda a nossa reunião, nos dando apoio, o amparo, o direcionamento e a intuição, para que a nossa tarefa seja feita com todas as necessidades podendo ser preenchidas. Obrigada, Pai. Obrigada, irmãos de luz. Muito obrigada. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Agora, continuando com o nosso trabalhinho da tarde, a nossa irmãzinha Wanda
lerá um trecho do Evangelho para nós. Desculpa, gente, eu fiquei sem internet. É o Evangelho agora? Wanda? Oi. Está ouvindo? Agora sim, pode falar. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Abrimos o Evangelho ao acaso, caiu no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Item 1, fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. São Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigada, minha irmãzinha, que Deus te abençoe. Agora, as nossas melhores vibrações de todos nós, para que a nossa irmãzinha Tatiana faça o estudo da tarde de hoje para nos orientar o que a espiritualidade querida trará para nós. Irmãzinha Tatiana, pode começar a sua palestra. Com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, que estejamos todos receptivos às benesses dessa espiritualidade bendita. Boa tarde, irmãos. Boa noite aqui para mim. É com grande felicidade que eu faço esse estudo de hoje. Alguns de vocês sabem que eu estou fora do Brasil, então a Casa de Francisco de Paula não tem fronteiras nesse momento. E eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouquinho do nosso estudo e um pouquinho do aprendizado de que a Casa de Francisco de Paula sempre traz para mim, renovando sempre essa fonte que é essa codificação do Allan Kardec e essas instruções para que a gente possa caminhar nessa encarnação. O estudo de hoje, e peço a vocês, se houver algum problema na conexão ou na minha fala, que alguém me alerte com o bracinho e tudo mais. O estudo de hoje ele é sobre o Livro dos Espíritos, as perguntas 958 a 962, o nada, vida futura e intuição das penas e gozos futuros. A primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos, a primeira orientação que ele pede, é de onde nasce esse nosso sentimento espiritual, por assim dizer, de vida futura, né? E aí a gente tem que se remeter às múltiplas encarnações. Nós já temos um entendimento sobre as questões das múltiplas encarnações, nas nossas múltiplas vidas, da forma como nós reencarnamos e como nós trazemos muitas coisas de outras encarnações, a gente já tem esse entendimento de que por termos múltiplas vidas, por termos múltiplas oportunidades de reencarnarmos, a gente traz já esse sentimento de vida futura. Além disso, o nosso perispírito, e como nós já sabemos também, alguns de nós, o nosso perispírito ele registra, né, muito firmemente todos os males cometidos em outras encarnações e todas as benesses que nós construímos em outras encarnações. Isso faz com que, por diversas vezes, nós que entremos em contato com a espiritualidade em outras encarnações, que sempre estamos na tentativa do melhoramento, sabemos que já fizemos muitas coisas erradas em outras encarnações, senão não estaríamos encarnados no planeta Terra, um mundo de provas e expiações, mas
as benesses que nós construímos em outras vidas fazem com que esses determinados registros venham para essa encarnação a que nesse momento passamos. E isso faz com que, em algum momento dessa encarnação, na nossa programação, entremos em contato com algo muito maior, né? E isso faz com que a gente sempre tenha aquele sentimento e certeza de que a vida não tem fim nessa encarnação. Além disso, Kardec também traz a nós, e os espíritos trazem a nós, em resposta a essa pergunta de sentimento de vida futura, né? Se nós temos certeza dentro da doutrina, na vida eterna, nós sabemos que o nascer e morrer corpóreo não é definitivo. A única certeza que nós temos, por assim dizer, é que vamos nascer e vamos morrer corporalmente dentro dessa existência. E isso traz também uma certeza e um sentimento de vida futura daqueles que entram em contato com a espiritualidade, com a doutrina. Além disso, as melhorias morais de cada vida e de cada dia fazem com que a gente tenha cada vez mais certeza que o tempo na Terra ele tem um determinado período. E isso traz também para nós a certeza de que nós que entramos em contato com a espiritualidade vamos ter ainda determinados momentos e ainda determinadas oportunidades para nos melhorarmos. Kardec, então, começa a perguntar sobre as intuições que nós sentimos diante disso. Quando nós temos contato com a espiritualidade e entramos em contato com a certeza dessa vida eterna e que essa existência é apenas um período dentro de uma eternidade, por vezes a gente entra em contato com determinadas intuições, né? Se a gente entra em contato com a doutrina, a gente sabe que cada dia em que a gente tenta, na tentativa do melhoramento espiritual, do melhoramento moral, a gente vai ter certeza de gozos futuros. Mas se a gente não entra em contato com isso e a gente passa por essa existência apenas como se ela fosse única, pode ser que a gente não tenha contato com esses gozos futuros, com essa intuição de que vamos ter algo de melhor à frente, né? E por que essas intuições acontecem? É o nosso próprio espírito que está encarnado, e aí nós chamamos de alma, que já traz isso de outras encarnações. A gente sente muitas vezes, é engraçado, eu não sei se algum de vocês tem essa sensação, muitas vezes quando a gente passa por determinadas situações, a gente tem a sensação de que a gente está repetindo um ciclo. E por que a gente repete determinados ciclos? Repete determinados ciclos e tem a intuição dessas determinadas penas, porque é um sistema de alerta da nossa alma encarnada, do nosso espírito, e isso não é somente a espiritualidade, somos nós que estamos aí a favor desse crescimento, que nos colocamos em prol desse crescimento. O próprio nosso espírito nos alerta e nos intui que a gente entra nesses ciclos repetitivos para que a gente possa buscar uma renovação e sair daquela determinada situação. Da mesma forma, são os gozos futuros. Quanto mais a gente galga algo de melhor para nós e nessa encarnação, e óbvio que isso significa que nós vamos passar por momentos felizes e momentos também de angústia, pelo fator de que programamos a nossa existência nessa encarnação, concordamos com determinadas provas e expiações, a gente também vai sentir que quanto mais vamos nos aprimorando, aqueles sofrimentos não vão ser tão sentidos por nós, porque a gente sabe que com essas dificuldades, nós vamos estar reconstruindo a nossa parte perispiritual para gozarmos de determinadas benesses em vidas futuras. Fazendo uma comparação,
é com a nossa disponibilidade a estarmos perto dos espíritos, o que faz com que esses espíritos mais elevados também estejam perto de nós. Não só a nossa intuição como alma encarnada, mas cada vez mais que a gente se coloca disponível a estar próximo da espiritualidade, ela, em contrapartida, estará próximo de nós. E aí são intuições duplas, não só do nosso espírito encarnado, da nossa alma que está aqui ocupando esse corpo físico, como também a espiritualidade bendita que vem trazendo para nós determinadas intuições. E aí Kardec vem perguntando sobre esse sentimento que a gente tem, que são vários no momento do desencarne, né? Porque ele vem falando aí, desde o começo, sobre o nada e a vida futura. E os espíritos colocam, se nós somos céticos, né? Porque muitos de nós, e eu gostaria de alertar sobre isso, é uma das coisas que eu li em um livro que para mim foi muito importante, eu já falei várias vezes na casa de Francisco de Paula sobre esse livro, que é A Cura Espiritual da Ansiedade. Não é a primeira vez que eu falo sobre ele em palestra, do Alírio Cerqueira. Esse livro me fez parar para repensar, e muitas vezes, sobre o que seria realmente acreditar na espiritualidade. E muitos de nós, a gente acha que acredita na espiritualidade. Por que eu estou falando isso? Os espíritos dividem entre aqueles que são céticos, aqueles que são culpados, que se sentem culpados ou que são culpados, e os homens de bem. Quais são os sentimentos que eles vão ter no momento que eles vão desencarnar, né? Do nada à vida futura, por assim dizer. E eu posso dizer com convicção, depois que eu li esse livro, que, na verdade, muitos de nós que entramos em contato com a doutrina espírita, que nos chamamos de espíritas, não somos realmente. Somos céticos, porque existe uma diferença muito grande entre aquele que não acredita em nada, que é um cético convicto, e aquele que diz acreditar. Porque, na verdade, a gente realmente só confirma a nossa crença, a nossa fé, nos momentos difíceis, nos momentos de desilusão, nos momentos que a vida nos coloca à prova, e foi por nós mesmos que estamos nos colocando à prova por conta das nossas programações espirituais, se realmente acreditamos na espiritualidade ou não. Porque é nesse momento que a nossa fé tem que vir à tona. Então, quando Kardec pergunta sobre os sentimentos no momento do desencarne, não sejamos, por assim dizer, na verdade, não nos coloquemos, por assim dizer, como espíritas e que naquele momento que desencarnarmos teremos a certeza de que fomos homens de bem nessa encarnação e que não vamos ter perturbações naquele momento do desencarne, né? Só se realmente, durante toda a nossa encarnação, nós firmarmos a nossa fé a todo momento que as dificuldades se apresentem, né? Porque existe uma diferença muito grande entre você se deparar com a dor e você criar um sofrimento excessivo diante daquela dor, né? Sejamos resignados, sejamos indulgentes, sejamos ainda entregues a todas as provas que nós mesmos nos programamos, para que a nossa fé se confirme e que no momento do desencarne a gente não seja considerado por diversas vezes como céticos. Além disso, os espíritos falam sobre os culpados. Quando nós nos sentimos culpados ou nos colocamos ou somos culpados de determinadas circunstâncias dentro da nossa encarnação, quando o desencarne se apresenta, nós temos o quê? O temor das provas que ainda iremos passar diante do desencarne. E aí a gente pode pensar em duas coisas, né, nesse momento.
ou se realmente fomos culpados de determinadas situações e nos deixamos levar pela encarnação sem entrarmos em contato realmente com a nossa evolução moral e espiritual, e, por assim dizer, chegamos perto do desencarne e aquela culpa toma o nosso corpo espiritual, porque sabemos que vamos passar por determinadas situações, ou por muitas vezes a gente não se abriga, a gente não se acolhe. Somos ainda seres em evolução e sabemos disso. E é importante que haja não só a não repetição dos erros, né, por assim dizer, quando a gente passa por uma encarnação e desencarna, e que a gente tenha a resiliência para que não erremos nas próximas encarnações, a força de vontade, mas, ao mesmo tempo, quando passamos por uma encarnação, se formos culpados de determinadas situações, que entremos em contato com aquele erro, que não repitamos aquele erro, mas que nos acolhemos nesse momento de acolher a nossa culpa e seguir em frente. E, além disso, os espíritos falam sobre o homem de bem. O homem de bem, quando ele entra em contato realmente com o desencarne, a sensação que ele tem é de esperança, porque ele sabe que foi mais uma encarnação ultrapassada, que ele tentou por diversas vezes alcançar o melhor do seu espírito, o melhor entre as provas e expiações, que ele tentou entregar o melhor dele naquela encarnação, e a partir do momento que ele se vê perto da verdadeira vida, perto da sua verdadeira casa, ele se toma de esperança que ele ainda vai ter a vida eterna pela frente. E, por fim, Kardec pergunta especificamente sobre a responsabilidade dos nossos atos. E essa parte é uma das partes mais importantes. Nós sabemos que todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos, qualquer coisa feita, por pequena que seja, ela constitui consequências não só nessa vida que estamos passando, mas nas nossas vidas futuras. Aqueles que têm a certeza da vida eterna, aqueles que creem de verdade na espiritualidade, aqueles que creem nas múltiplas vidas e na progressão dos espíritos, bem como dos planetas, sabem que a consequência de qualquer mínima coisa feita em uma encarnação, dia a dia, mesmo que seja um pequeno pensamento, traz consequências, muitas vezes ainda nessa vida, que nós temos oportunidade aí, mais uma vez, de tentar modificar, como eu falei sobre aqueles ciclos de erros e acertos, e consequências em vida futura. Tudo de errado que nós fazemos e todas as benesses que nós construímos nessa vida ficam registrados no nosso perispírito. E é importante falar que todos esses registros, não só bons como ruins, eles criam exatamente o que quando Kardec estruturou esse capítulo. Na verdade, eles criam penas e também recompensas futuras. Aqueles que entram em contato com a progressão espiritual e são resilientes às suas provas e expiações, com toda certeza vão galgar uma entrada na verdadeira vida, na espiritualidade, que é o período de transição que passamos entre encarnação e encarnação, muito mais benéfico, muito mais produtivo, entrando em contato com a espiritualidade maior, entrando em contato com a oportunidade de mais aprendizado e de uma estrutura perispiritual, às vezes mais fluida em próximas encarnações, porque a gente sabe que a gente ainda tem muito tempo para passar por aqui, né, nesse planeta. Estamos a caminho de regeneração, mas ainda temos um longo caminho. E se somos espíritos que estamos encarnados nesse planeta, ainda precisamos dessa constituição para que possamos progredir. E, ao mesmo tempo, se não entramos em contato com isso, não teremos essas recompensas futuras e teremos, sim, as penas, os desgastes, muitas vezes
anos e anos, como André Luiz passou no umbral, muitas vezes a dificuldade de aprendizado, de reconstrução do nosso perispírito e, por assim dizer, muito mais, às vezes, dificuldade de, nas próximas encarnações, entrar em contato com o nosso verdadeiro eu, com a nossa alma, aquele estalo que cada um de nós teve nessa encarnação de entender. Não somos só um corpo, nenhum de nós que está aqui, nenhum de nós foi para a casa de Francisco de Paula por um acaso. É porque já existia esse registro no nosso espírito, já existia a vontade de evoluir, e já existia a vontade de entender o que realmente somos, de aceitar e de entender o que realmente somos, que somos espíritos em uma vivência apenas carnal. Então, que tenhamos, meus irmãos, sempre, a cada pensamento, a cada movimento, a cada benesse que a gente faz ao nosso próximo, a cada desapego que a gente promove, a cada caridade que a gente faça, a certeza de que existem, como a gente fala na vidência, muitos buraquinhos, pequenos buraquinhos no nosso perispírito. E cada coisa que a gente faz em prol de nós mesmos, né? Na tríade que a gente tem, a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A partir do momento que a gente entra em contato com isso, cada buraquinho desse, cada machucadinho desse vai sendo costurado, vai sendo reconstruído. E na próxima encarnação, a gente não vai precisar mais entrar em contato com essas feridas. Serão outras provas, outras expiações, mas muito mais leves, muito mais fluidas, porque a espiritualidade, ela está aqui para nos ajudar a ultrapassar essa, vamos dizer assim, densidade que nós trazemos, esse nosso lado sombrio. Então, que entremos em contato sempre com a luz, que temos em contato sempre com o melhor de nós, que entremos em contato sempre com o melhor do outro, acreditando que, apesar de tudo, apesar dessas dificuldades que nós estamos passando, tudo está correto no lugar certo e em prol da nossa evolução. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, minha irmã, por esse seu estudo, por esse seu esclarecimento. Foi realmente muito válido, tudo muito verdadeiro. E nós precisamos entender que essa passagem é apenas realmente uma passagem transitória. Você foi muito feliz porque você tocou em pontos essenciais para nós todos. Deus te abençoe para que possa fazer novos estudos, novas palestras. Muito obrigada. Agora, irmãozinhos, vamos fazer a nossa irradiação. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Pai querido, aqui estamos nós, todos nós, a rogar a essa espiritualidade querida, por todos os nossos irmãos que nos levaram à casa de Francisco de Paula para podermos ajudá-los, para podermos nos ajudar. Que Jesus abençoe a todos que estão agora em nossos pensamentos, que possam cada um deles, receber de acordo com as suas necessidades. Pedimos ainda, Pai querido, pelos irmãos que estão em casas de saúde, em hospitais, em locais de difícil medicina, mas a medicina espiritual não cessa. Que possa abrir a mente, o coração desses administradores hospitalares, toda a equipe médica, para que possa ver o melhor tratamento. E esses irmãos que estão neste momento em respiradores ou nas filas desses hospitais, que a falange médica de Bezerra de Menezes, a falange médica de André Luiz,
Sheila, irmã querida, enfermeira amorável, possa estar junto a cada irmãozinho desses, incentivando-os, para que não percam a coragem e a força, porque poderão sair desta situação de uma maneira muito mais amena, muito mais fortes e muito curados. Curados porque a cura física é emocional e é espiritual. Peço também pelos governantes do nosso país, Pai querido, que eles encontrem em suas mentes, em suas razões, junto a seus corações, a procura de um método, de vacinas, de remédios, de orientações, para diminuir o sofrimento do nosso querido povo brasileiro. Peço também, Pai querido, para irmãos que estão neste momento em casa, que também não percam a esperança, seja quais forem as suas dores, a depressão, a síndrome de pânico, as ansiedades. Ó Pai querido, que uma falange médica da Casa de Francisco de Paula possa se dirigir a esses locais para amenizar a dor desses irmãos, tratá-los, fazê-los fortes e entenderem que isso também passará. Peço pelos irmãos nos presídios, peço pelos irmãos necessitados de alimento físico, aqueles irmãos que estão passando pela prova da miséria, Pai querido, que eles possam encontrar uma porta que lhes traga um emprego e, se não for possível de imediato, um auxílio de uma cesta básica, de um alimento, de um prato feito, para saciar a fome sua e dos que os rodeiam. Pai, eu peço por todos, irmãos, por todos os irmãos desse planeta Terra, que estão neste momento pedindo socorro. Todos, Pai, com a luz que está vindo agora lá do alto, uma luz muito límpida, uma luz muito branca, uma luz transparente, a luz da cura. E que nossos cientistas, neste momento, possam se lembrar também de fórmulas, de remédios, de vacinas, para trazer a humanidade e trazer a cura para cada um de nós. Que em qualquer irmãozinho aqui do planeta, qualquer um, no lugar mais longínquo, chegue essa bênção de Deus, de Jesus, dos falangeiros médicos, de Francisco de Paula, franciscanos queridos. Todos, nesse momento, estão amparados pela luz. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Peço agora a nossa irmã Conceição, que fará a nossa prece de encerramento, pedindo a vocês todos que estão, não desliguem o celular após essa prece, porque continuam recebendo as benesses. Não duvidem, irmãos amigos, não corram para desligar. E a nossa irmãzinha trará também uns recados da nossa casa. Por favor, Conceição, faça para nós a nossa prece. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Ao término de mais uma reunião virtual, Pai, nós só temos a te agradecer. Agradecemos por mais um dia, por mais uma semana. Agradecemos por nossas vidas, por nossa saúde, quando tantos irmãos estão lutando por suas vidas. Quantos irmãos gostariam de estar participando de uma reunião e não podem? Obrigado, Senhor, por nós termos a Casa de Francisco de Paula, que nos acolhe, que nos ampara, nos orienta,
nos traz tantos ensinamentos, Pai. E esses ensinamentos, como a irmã disse no seu estudo, é essa hora de nós pormos em prática a nossa fé, de nós demonstrarmos que nós realmente cremos na espiritualidade. E todos esses ensinos, Pai, que nos são trazidos, nós te agradecemos, porque eles nos sustentam, nos amparam e nos orientam. Pedimos, Pai, que possamos estar aqui na próxima semana, que nos proteja, nos ampare, nos livre de todos os males e perigos ao longo da semana que virá. Que a tua paz e a tua luz, Senhor, estejam conosco, onde quer que estejamos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. E como a nossa irmã disse, só um minutinho para os recadinhos. O Lar de Francisco, lembrando que os idosos necessitam de médico de qualquer especialidade. Agradecemos também a doação de gaze, algodão, atadura, pomada Dersane, fraldas geriátricas tamanho G, da Big Frau, luvas de látex MG, roupa íntima G e EG, feminina e masculina, esparadrapo micropore, podem ser entregues na congregação ou no lar, na rua Filgueiras Lima 99, no Riachuelo. As cestas básicas, como a casa está fechada, não estamos recebendo os alimentos in natura, né? Então, nós pedimos que seja depositada qualquer quantia nas contas da congregação, que podem ser encontradas no site, e depois mandar o comprovante para o WhatsApp 997866525. E no site da congregação, que todo mundo sabe qual é, né? É o cfp.org.br, lá você encontra todas as informações sobre as reuniões virtuais, o atendimento fraterno, a prece pela humanidade, que é feita todos os dias às 9h30, e nós convidamos os irmãos para se unirem a nós. Todo dia, 9h30, a gente faz uma oração na nossa casa, lê uma página do Evangelho, faz uma oração de 5 minutos, e a gente se liga à congregação. E podemos botar o nome também das pessoas que queremos ajudar na irradiação. Lá no site, na aba Pandemia, tem lá tudo direitinho. E a prece pelos desencarnados é toda segunda-feira às 18h30. E tem os estudos doutrinários também. Lá também você encontra o jornalzinho A Caridade, né, na sua edição digital. E é isso, meus irmãos. Pérola, pode dar por encerrada. Então, com a graça de Deus, Jesus Francisco de Paula, encerramos a sessão da tarde de hoje. É virtual, mas a espiritualidade, ela está presente em cada lar, ela está presente em cada local. Em qualquer necessidade, meus irmãos, recorram à oração. Recorram à oração imediatamente. Os irmãos desta casa abençoada estarão ao lado de vocês para diminuir ou atender às suas necessidades. Tenham uma boa semana, que Jesus abençoe a cada um de vocês. Muita paz.